Então, para concluir este raciocínio, vocês vão a Apocalipse 1, versículo 17. Eu não sei o que está escrito na Bíblia de vocês, que na minha está escrito assim: eis que vem com as nuvens, né? Nós acabamos de falar de Mateus 24, versículo ali do 34 e o 35, 36, né? Que ali o Filho de Deus, do 31, versículo 31, né? O Filho do Homem viria com as nuvens. Falamos que as nuvens significa juízo, né? Significa o cumprimento de Isaías 61, versículo 2. Então, preste atenção. Então, sabemos como foi, né? Ele deu essa visão a João, o único apóstolo, discípulo que viu, né? Que ficou para ver essa conclusão, né? Final dessa conclusão do período, dessa transição da lei para a graça, né? Que é o que nós lemos, o fim da lei é Cristo, Romanos 10:4, não é verdade? Então terminou aquele ciclo, o único que viu, né, foi João. Isso aí nós podemos ver lá em João, no capítulo 21, ali, a partir do versículo, acho que 21 mesmo, né, ali está escrito, né, porque tá a conversa deles, né, dos discípulos com Jesus, e ele fala que o único que ia ver essa conclusão seria João. E João, sabemos que passou assim pela história, passou por uns processos, mas ele não morreu, né? Nero quis acabar com a vida dele, como acabou de todos, que nem Paulo, né? Viu? Porque Paulo morreu no ano 67, mas a conclusão foi no ano 70 DC, né? Então, só João viu, né? Então, preste atenção, Paulo morreu no ano 67. E os outros também já teriam morrido, só Paulo estaria vivo. Então foi falado isso, né, lá em João 21, ali no capítulo 21. Né? Por que só João viria? Então João ele se encontrou com o mesmo que Paulo tinha se encontrado, né, que foi o Jesus invisível, né, o Nazareno invisível. Né? Qual é invisível? Vocês vão lá em Atos 22, do versículo 6 ao 9, que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, ele ia espírito, porque Deus não trata com carne, trata com espírito. Então, ele, assim como o espírito tratou com Paulo, né, a luz, também com João não foi diferente. Apesar de João, ele conviveu com Jesus de Nazaré, físico. Mas também aí essa incumbência de passar para as 7 igrejas da Ásia, né, foi em espírito que ele recebeu. Então, aqui em Apocalipse 1, versículo 7, diz assim, ó: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Né? Todo olho o verá. Então, não futuriza isso. Presta atenção. Todo olho verá, até quantos o transpassaram. Então, aqueles que transpassaram, né, que feriram Jesus ali na cruz, né, eles viram por quê? Porque tudo se cumpriu naquela geração. Ou eles estão por aí? Estão vivos? Presta atenção, hein? E todas as tribos, vocês estão vendo as tribos por aí? Tá em qual fazenda, meninos? Né? Da terra, se lamentarão sobre ele certamente o amém. Vou ler de novo, para você prestar atenção. Apocalipse 1, versículo 7, diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Mestre, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, como que esse aqui, ó, eu li para vocês verem, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Lembra-se de João 14, que ele fala assim: é preciso que eu vá para que o Espírito venha. De verdade, lembra? Que o Consolador venha. Então, Jesus, ele pregava o quê? Quando vocês estiverem 2 ou 3 mais em meu nome, ali eu estarei. Eis que eu vou estar com vocês todos os dias. Entendeu? Então, não ficam esperando ele vir, porque então ele é mentiroso, né? Presta atenção.
Então, aqui, quando ele diz o Todo-Poderoso, quando ele há de vir, né? O Todo-Poderoso, presta atenção. Então, quando vemos Lucas relatando lá em Atos, eles falam para aqueles que estavam olhando para o céu, né? Eles falam assim, ó, da mesma forma que vocês estão vendo ele, e é o esse que vocês estão vendo, e é o mesmo que vocês vão ver, e é o mesmo. Aí você me diz, presta atenção, quem é que estava subindo? Era Jesus de Nazaré fisicamente? Não, né? Era o resiliente do Jesus de Nazaré. Ele era em espírito. Ele não disse que eu estaria convosco todos os dias? Então, ele está esperando quanto tempo para ele vir ficar conosco todos os dias? Menina, presta atenção. Então, o que está se falando, aquele que subiu, né? Porque João 3,13 fala que ninguém foi para o céu e ninguém vai, entendeu? Alguém vai dizer, eu vou encontrar não sei quem lá no céu, eu vou para o céu. Ninguém vai para o céu ficar tocando flauta, não, fica cantando aleluia, não, entendeu? João 3,13 diz que ninguém foi para o céu, a não ser aquele que veio de lá. Então, aquele resiliente que veio de lá, que ficou em Jesus de Nazaré, primeiro ele esteve lá em Ezequiel, né? No profeta Ezequiel. Lembra-se que Hebreus 1:1 fala que Deus falava através de quem? Dos profetas, antes, né? Então, antes. Então, ele falou, né, através de quê? De Ezequiel. Lê ali a partir do capítulo 2, toda a incumbência, né, de tudo aquilo que iria acontecer quando ele viesse como Jesus de Nazaré. Aí ele veio, né? Leia lá Mateus 15:24, que ele falou para aquela mulher do pãozinho, né, do cachorrinho, falou, eu vim somente para Israel, né? Ele recebeu a incumbência, né, quando ele era Ezequiel. Então, ali Mateus 10:5, ele mandou os discípulos pregar o quê? Para Israel, para as ovelhas perdidas da casa do Pai. Porque ele veio para Israel. E toda a história para aqueles escolhidos, que era Israel. Entendeu? Presta atenção, Israel, hebreus, judeus, tanto faz, é tudo a mesma coisa. Tá entendendo, gente? Presta atenção. Então não venham pegar conteúdo, histórias de Israel para trazer para os nossos dias. Porque aí sim você está profanando, entendeu? A palavra de Deus. Então, para concluir, vocês já viram, né, que até aqueles que ultrapassaram, né, estariam, quando tudo se cumprisse, estariam, né? Então, por isso que você leu em Mateus 24, né, ali a partir do versículo 31 até ali no 34 exatamente, né, 35, porque não ia passar nada até que tudo se cumprisse, né? Tudo se cumpriu, né? Mateus 5:18 fala que tudo se cumpriu. Então, preste atenção, aqui no versículo 10 de Apocalipse 1 diz assim, achei-me o que? Em espírito, não era fisicamente, né? Ele saiu do corpo, vou dizer assim, saiu do corpo, assim, da mesma forma que Paulo saiu do corpo, para poder entrar nessa dimensão espiritual, né? Do qual muitos têm a dificuldade de entrar, né? Por isso que Jesus falou em Mateus 7, né, o profeta, né? Porque o fim dos profetas, né, foi, né, João. Então, o profeta Jesus falou em Mateus 7, do 21 ao 23, né? Vocês fazem maravilhas no meu nome, né? Faz um montão de coisas no meu nome, mas apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Não entrou nessa dimensão, entendeu? Porque fez maravilha, era religioso simplesmente, mas na terra, terreno, carnal, entendeu? Presta atenção, é fácil de entender. Então ele diz aqui, ó, no versículo 10, achei-me em espírito no dia, o quê? Do mestre, né? E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. É a mesma voz que Paulo, né, ouviu, né, que está lá em Atos 22, do 6 ao 9. É a mesma voz, né, que falou com ele. Então falou aqui com João. É a mesma voz, né? Quando o Paulo foi levado nessa outra dimensão, Paulo ficou tão atordoado que depois ele relatou, né? Eu não sei se eu estava no corpo, se eu estava fora do corpo. Aí ele ficou tanto assim, que o povo era tão difícil de entendimento, que ele falou, eu conheço um homem, entendeu? Ele estava falando dele mesmo, mas aí ele ficou até com medo, né?
Eu vou pensar que eu estou tanto. Como os dias de hoje a gente fala, né, que sai do corpo, né? Que a gente tem alguns dons, né? Mas as pessoas pensam que a gente já tanto. Entendeu? Então, para finalizar, ele disse, né, versículo 11, Apocalipse 1, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, Apocalipse foi para as 7 igrejas da Ásia. Tá bom? Vamos ficar por aqui. Beijo, até a próxima vídeo. Se inscreva, deixe seu like.